Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje eu quero falar em especial com você, isso mesmo, com você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia. Galera, seja bem-vindo, essa aula foi preparada com muito carinho para você. Vamos, nesse momento, trabalhar aí alguns assuntos que está presente no edital referente a esse concurso. Então, vem comigo, vamos dar o pontapé inicial aí, falando aí sobre conjuntos, né, galera? Olha só, o que nós temos aqui, ó. Nós vamos, na aula de hoje, trabalhar a seguinte ideia. Vamos trabalhar diagramas lógicos, vamos trabalhar conjuntos e elementos e, claro, como de praxe, resolver aí os exercícios da banca IBFC. Beleza? Bom, professor, conjuntos. O que é isso, professor? Conjuntos. Gente, antes da gente entrar nos exercícios, vamos fazer aí uma revisãozinha bem rápida. Nós temos, claro, a oportunidade e o LAC dá isso para vocês, de assistir a nossa aula completa sobre conjuntos, onde a gente trabalha os pormenores e faz um detalhamento maior sobre esse assunto. Né? Então, na aula de hoje é mais prática, nós vamos nos exercícios. Mas antes, porém, eu quero trabalhar a seguinte ideia com vocês. A ideia de elemento e de conjunto. Nós sabemos que um conjunto, para ser representado, ele pode ser representado utilizando o quê? Chaves, parênteses ou colchetes. Então, eu tenho a seguinte situação. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto A que eu vou representar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Eu tenho aqui um conjunto A. Agora, eu vou escrever somente assim, ó. 3. Galera, essa primeira representação é a representação de um conjunto, porque eu tenho um conjunto de valores envolvidos por chaves. Aqui eu tenho um elemento isolado, eu tenho um valor, mas ele está isolado. Não está envolvido nem por chaves, nem por parênteses, nem por colchetes. Então, nesse caso, esse cara aqui, ó, ele é chamado de elemento, ok? Beleza, e isso aqui é um conjunto, porque está envolvido por chaves, parênteses ou colchetes. Uma outra situação seria eu ter assim, ó, B. Aí eu tenho aqui, ó, 2, eu tenho aqui 3 e 4, e eu tenho aqui o 5. Beleza? Olha só, mais uma vez eu tenho outro conjunto, só que dentro desse conjunto, uma observação. Eu possuo elementos que estão envolvidos por chaves, parênteses ou colchetes. Aí você diria assim, professor, se está envolvido por parênteses, então ele não é um conjunto? Ele é um conjunto, só que ele vai receber o tratamento como se fosse um elemento. Por quê? Porque ele está dentro de outro conjunto. Então, nesse caso, esse cara aqui vai ter uma exceção no trato dele, ok? Eu vou mostrar para vocês aonde eu quero chegar. Bom, conhecido o que é elemento, o que é conjunto, nós vamos para a representação. Como que eu associo um elemento a um conjunto? Tem duas formas. Ou eu uso o símbolo de pertence, ou eu uso o símbolo de não pertence. Fique atento, galera, porque a banca ela pode usar tanto o símbolo quanto a expressão. Ela pode mostrar simbolicamente pertence, ou ela pode dizer pertence ou não pertence, ok? Beleza, são esses dois símbolos. Esses símbolos nós usamos toda vez para identificar que um elemento pertence a um conjunto, está dentro de um conjunto. Então, por exemplo, o 3, eu posso dizer que ele pertence ao conjunto A. O 5, eu posso dizer que ele não pertence ao conjunto A, porque eu não tenho o 5 aqui. Tranquilo? Beleza. Agora aqui embaixo, eu posso dizer que o 2 pertence ao conjunto B? O aluno desatento iria dizer que isso aqui é verdadeiro, mas não é. Isso aqui é falso.
tá? O 2 não pertence ao conjunto B. Mas se eu colocar ele do jeito que ele está representado aqui dentro, aí sim isso é verdadeiro. Se eu colocar assim, ó, entre parênteses, o conjunto 2 é um elemento, portanto, ele pertence ao conjunto B. Eu posso dizer, professor, que o 3 pertence ao conjunto B? Está errado também. Por quê? Porque o 3, isoladamente, ele não é elemento do conjunto B. O elemento do conjunto B é o conjunto 3 e 4. Então, isso aqui é falso. Eu não posso dizer isso, tá? Eu posso dizer que o 3 e o 4, envolvido entre parênteses, pertencem ao conjunto B. Aí sim eu posso dizer, porque eles juntos, nesta forma, representam um elemento do conjunto B. Professor, e o 5, eu posso dizer que pertence ao conjunto B? O 5 eu posso, porque ele está isolado ali, 5 somente, então 5 pertence a B. Beleza? Compreendido isso? Tá. Uma outra questão, gente, é com relação ao conjunto vazio. A conjectura que estabelece a relação do conjunto vazio é a seguinte: o conjunto vazio, ele está presente em todos os conjuntos, tá? O conjunto vazio é um subconjunto de todos os conjuntos. Então, naquele conjunto A, por exemplo, que eu citei, eu posso dizer que o conjunto vazio está contido nele? Sim, gente. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, beleza? Bom, então voltando aí, nós temos o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Banco IBFC, Tribunal de Justiça do Pernambuco. Seja A3223, considere as afirmativas. Olha só, chamo a atenção de vocês pela forma que foi representado o conjunto A. Eu tenho aqui o 3, é um elemento, eu tenho o 2 envolvido por chaves como outro elemento, e eu tenho o 2 e o 3 envolvido por chaves como outro elemento, ok? Você identificou os elementos do conjunto. Beleza, eu posso dizer que o 2 pertence a A? Posso, isso aqui é verdadeiro. Por que que é verdadeiro? Porque olha aqui, ele aparece exatamente do jeito que ele está lá. Se fosse só o 2 sem a chave, estaria errado, ok? Posso dizer que o 2 e o 3 está contido em A? Professor, o 2 e o 3 está lá. Beleza, realmente está. Só que eu não posso utilizar essa palavra está contido. Por que que eu não posso usar, professor? Porque a palavra está contido, ela é usada quando eu quero associar um conjunto a outro conjunto. E para que isso aqui fosse verdadeiro, o meu conjunto A teria que ser assim, ó. 2, 3, eles teriam que estar assim, sem estar envolvido. Aí eu coloco que o 2 e o 3 está contido. Mas como eles estão juntos entre chaves, eles formam um elemento. Se é elemento, eu só posso dizer que pertence ou não pertence. Ok? Então, essa número 2, ela é falsa. A número 3, o conjunto vazio está contido em A? Foi a afirmativa que eu acabei de dizer. O conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Então, isso aqui é verdadeiro. E a última afirmativa é o 3 envolvido por chaves pertence ao conjunto A. Observe que aparece o 3, mas ele não está envolvido com chaves. Então, desse jeito, está errado. Aqui o correto seria, o 3 está contido em A, aí seria verdadeiro. Porque aí seria um conjunto. E o elemento desse conjunto é elemento do outro conjunto. Aí é verdadeiro. Mas como ele falou pertence, está errado. Eu não posso usar o símbolo de pertence, porque isso aqui é um conjunto. E um conjunto só pertence a outro quando ele for um elemento desse conjunto. Então, como ele não é o elemento, não está envolvido por chaves, isso aqui é falso. Então, galera, eu tenho como verdadeiro o quê? A1 e A3, 1 e A3, letra A. Essa é a resposta correta. Beleza? Tranquilinho? Então,
saber o momento que nós devemos usar o símbolo de pertence, não pertence, está contido e não está contido, é essencial nessa análise. Tranquilo? Beleza? Vamos para frente? Olha só. Uma outra coisa que é muito cobrado na banca com relação a esse assunto de conjuntos são as operações com conjuntos. Quando a gente fala em operação, nós temos basicamente 3 operações: a união, a intersecção e a diferença. E a gente precisa entendê-las, tá? O que seria a união? Unir dos conjuntos, gente. Unir dos conjuntos é pegar todos os elementos de um, todos os elementos do outro e colocar dentro de um só. Então, se eu tenho aqui um conjunto A, 5, 6, 8, 9, um conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e quero fazer a união, e a união é representado pela letra U, expresso dessa forma, A, união B. Como que eu respondo isso? Pego todos os elementos de A, todos os elementos de B e coloco dentro do conjunto. Detalhe, galera, detalhe. Não repito os elementos comuns, ou seja, aquele elemento que aparece em A e em B ao mesmo tempo, eu não preciso escrevê-los novamente. Olha só, o 5 aparece aqui e aparece lá, mas eu escrevo ele uma única vez, tá? No caso aqui é só o 5 que se repete, então eu não preciso escrevê-lo mais de uma vez, beleza? A intersecção, o que é a intersecção? É a representação dos elementos comuns. Então, se eu tenho um conjunto A e B, a intersecção de A com B são os elementos que aparecem em A e em B ao mesmo tempo. Olha aqui, A, 1, 2, 3, 4, 5, B, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem aparece em A e em B ao mesmo tempo? O 3, o 4 e o 5. Portanto, a intersecção, cujo símbolo é o U voltado com a abertura para baixo, ó, de cabeça para baixo, vai ser exatamente os elementos 3, 4 e 5. Poderia representar na forma de diagrama, fica assim também, aonde a região comum é o 3, 4 e 5. Beleza? No diagrama percebemos que os elementos da intersecção são os 3, 4 e 5. Beleza? E agora a diferença, gente. O que é a diferença? É um conjunto menos o outro. Eu posso ter tanto A menos B, quanto B menos A. E de antemão já chamo a atenção de vocês. A menos B é uma coisa. B menos A é outra. Então, a recíproca não é verdadeira. Então, eu tenho que tratar de forma diferenciada, tá? A sequência que é formada essa sentença, ela tem que ser respeitada. A menos B quer dizer conjunto formado pelos elementos de A que não pertence a B. B menos A quer dizer conjunto formado pelos elementos de B que não pertencem a A. Beleza? Entenderam que a ordem aqui ela é muito importante? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui 2 conjuntos. Um conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Um conjunto B, 3, 4, 5, 6 e 7. Primeira coisa que eu vou fazer, A menos B. Então, conceitualmente, eu tenho que os elementos, o conjunto formado pelos elementos de A que não pertence a B. Quem de A não pertence a B? O 1 pertence a B? Não. O 2 pertence a B? Não. Então, 1 e 2 já estão presentes. O 3 pertence, então sai fora. O 4 pertence, o 5 pertence, então sai fora. Quem que sobrou? 1 e 2. Então, A menos B, 1 e 2. Professor, mas e o 6 e o 7? Olha só o conceito. Conjunto formado pelos elementos de A que não pertence a B. Então, eu não posso pegar elemento de A, eu só posso pegar elemento de B. Por quê? Porque é A menos B. Professor, e se fosse o contrário? B menos A. Então, vamos lá. Se fosse B menos A, o que ia acontecer? Agora, eu só posso pegar os elementos de B, tirando fora os elementos que aparecem em A. Então, vamos lá. B é 3, 4, 5, 6 e 7. Observe que o 3, o 4 e o 5, eles também são elementos de A. Então, eu não posso pegar eles. Quem que sobra? O 6 e o 7. Então, B menos A, 6 e 7. Tranquilo? Entenderam a diferença aí? Quando é A menos B, quando é B menos A, beleza, galera. Então, tá aí. Agora que a gente tem esses 3 conceitos, vamos trabalhar um outro exercício da banca.
IBFC 2018, técnico em enfermagem, Prefeitura de Divinópolis, Minas Gerais. Olha o que a banca trouxe. Dados conjuntos A, 0, 1, 2, 4, 5 e 8 e B, 0, 2, 3, 4, 5, é correto afirmar que ele quer saber qual dessas alternativas está correta. Primeira alternativa, a união de A com B é 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 8. Daqui eu já identifico algo que não condiz com a definição de união. O que é unir dois conjuntos? Unir dois conjuntos é pegar todos os elementos de um, todos os elementos do outro, colocar dentro de um conjunto só, sem repetir os termos semelhantes. Então, aqueles que são comuns eu não repito. Aí observe que o 0 apareceu 2 vezes, o 2 apareceu 2 vezes. Então, já é uma contradição com a definição da união. Então, a letra A não retrata a verdade. A intersecção com B, 0, 2 e 5. Ok. O que eu tenho aqui? Intersecção são termos semelhantes, que aparecem nos dois ao mesmo tempo. O 0 aparece? Aparece. O 2 aparece? Aparece. O 5 aparece? Aparece. Mas espera aí, é só o 0, o 2 e o 5? Não. O 4 também é comum. Então, faltou o 4 aqui. Portanto, também não é verdadeiro. A menos B. O que é A menos B? É o conjunto formado por A, tirando fora, pelos elementos de A, tirando fora aqueles que aparecem em B. Então, vamos lá. O 0 aparece, o 1 não aparece, está aqui, está certo. O 2 aparece, está fora. O 3, espera aí, o 3 não pertence a A, gente, ó. O 3 pertence a B. E A menos B é o conjunto formado pelos elementos de A. Então, o 3 não pertence a A. Então, já está fora, está errado. Agora, B menos A. Então, o conjunto formado pelos elementos de B, tirando fora aqueles que aparecem em A. Vamos lá, B, o 0 aparece, está fora. O 2 aparece, está fora. O 3 não aparece, o 3 está dentro, está aqui. O 4 aparece, o 5 aparece. Então, o único que não aparece é o 3. Portanto, B menos A dá 3. Isso, exatamente, resposta correta. Beleza? Tranquilinho? Fechou, né? Vamos para outro aí, gente. Vamos agora falar em diagramas. No estudo de diagramas, nós vamos usar exatamente esses conhecimentos, união, intersecção e diferença. Só que agora a gente vai representar através de diagramas de Venn, que são os círculos, que cada círculo vai representar um conjunto. Vamos para os problemas aí. Primeiro desafio nosso, ó. Banca IBFC, Câmara Municipal de Araraquara, São Paulo. Dentre 82 funcionários do departamento de uma empresa, sabe-se que 43 se formaram em administração, 37 em contabilidade e 23 em administração e contabilidade. Nessas condições, o total de funcionários dessa empresa que se formaram em somente um desses dois cursos foi... Aí eu tenho as alternativas aqui. Galera, tem uma atenção toda especial que nós temos que dar para esse tipo de problema, tá? Não que você tenha a obrigatoriedade de fazer desse jeito, mas nós recomendamos que você faça a representação por diagrama. Cada diagrama vai representar um desses cursos, ou administração, ou contabilidade. Observem que o exercício diz que uma certa quantidade formou em administração, outra em contabilidade e outra formou nos dois, tanto em administração quanto em contabilidade. Tranquilo? Beleza. Então, nós vamos resolver da seguinte forma. Vamos desenhar um círculo indicando a representação da quantidade que se formou em administração, ADM. Vou fazer um outro círculo que agora vai representar os que formaram em contabilidade. Tranquilo? Beleza? Aí você pergunta, professor, por que colocou entrelaçado? Porque existe aqui, nesse intervalo,
que é comum, tanto para a administração quanto para a contabilidade, uma quantidade de pessoas que fizeram os dois. E galera, a dica é exatamente essa. Qual é o segredo para resolver exercícios de diagramas? Começa pela intersecção, colocando no meio. Você desenhou os redondos entrelaçados, mete no meio do redondo, que é aqui, ó. Que é a parte comum, quem formou tanto em ADM quanto em contabilidade. E ele nos deu esse quantitativo. Ele falou aqui, ó, 23 se formaram em administração e contabilidade. Então, aqui no meio, ó, 23. Beleza? Depois que você colocou isso, agora falta eu preencher aqui e falta preencher aqui. Quem vai nesta posição aqui? Entenda comigo. Só aqui vai o quantitativo das pessoas que formaram em administração e não formaram em contabilidade. Só em administração. Aqui é o quantitativo que representa a quantidade que só formou em contabilidade. Beleza? Bom, como que eu descubro, professor? Ele falou que 43 formaram em administração. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro da bolinha de administração tem que ter 43 pessoas. Quantas pessoas eu já tenho? 23. Quantas que faltam? 20. 20 mais 23, 43. Dentro da administração, 43. Beleza? 37 se formaram em contabilidade. O que quer dizer isso, professor? Dentro da bolinha da contabilidade, dentro do círculo da contabilidade, tem que ter 37. Aí observe, eu já tenho 23. Falta quanto para 37? Faltam 14. Beleza. Agora eu já tenho o quantitativo representado, cada um no seu devido local. Vamos para a pergunta. Nessas condições, o total de funcionários dessa empresa que se formaram em somente um. O que quer dizer em somente um? Ou formou só em administração, ou formou só em contabilidade. Quantos formaram só em administração? 20. Quantos formaram só em contabilidade? 14. 20 mais 14 igual a 34. Resposta letra B. Pronto. Respondido o exercício. Tranquilo? Belezinha? Então, essa é a ideia de diagrama, gente. Olha só outra situação. Banco IBFC, Tribunal de Justiça de Pernambuco. Analisados 2.300 processos em andamento, verificou-se que 980 eram sobre pensão alimentícia, 860 era sobre direitos trabalhistas e que 530 sobre nenhum dos dois. Nessas condições, e sabendo que pode haver no mesmo processo os dois assuntos, o total de processos que eram somente sobre um dos dois assuntos é igual a. Mais uma vez, ele quer saber somente sobre um dos dois assuntos. Então, vamos... O total de processos analisados são 2.300. Está aqui, ó. 2.300. Ele falou que 530 processos é sobre nenhum dos dois assuntos. Então, menos 530 eu vou tirar, porque esses 530 não é sobre nenhum desses dois. Então, tirando aqui eu tenho 10 tira 3, 7, 12 tira 5, 7, 1.770. Ou seja, 1.770 processos é ou sobre pensão ou sobre trabalho, ou sobre direitos trabalhistas. Como são dois assuntos, duas bolinhas, ó, duas bolinhas. Pensão e direitos trabalhistas, tá? Beleza. Aqui no meio, gente, é a intersecção, é a quantidade de processos que fazem referência aos dois ao mesmo tempo. E o exercício falou que pode haver no mesmo processo os dois.
Beleza, eu preciso descobrir isso aqui primeiro. Como que eu descubro? Ele falou que são 980 processos de pensão e 860 processos de direitos trabalhistas. Está aqui, ó. 980, 860. Ao somarmos isso, o que acontece? Ó, 8, 6, 14, vai 1, 18. 1.840. 1.840 processos. Aí, gente, existe um contraste, algo não está batendo, porque eu só tenho 1.770 processos. Por que está dando 1.840? Não está certo isso. Está passando, eu tenho processos a mais. Qual é a leitura que eu faço disso? Bom, se tem processo a mais, é porque nesse meio tem processo que é de direito trabalhista e de pensão alimentícia ao mesmo tempo. Ah, professor, como que eu descubro qual é esse quantitativo? Fazendo a diferença entre eles. Então, eu pego 1.840 menos 1.770, vai dar exatamente 70. Conclusão, 70 processos são ao mesmo tempo de pensão e de direitos trabalhistas. Beleza? Bom, agora que eu descobri isso, eu vou descobrir quantos processos é sobre somente pensão, quantos processos é somente sobre direitos trabalhistas. Como que eu descubro isso? Os processos sobre pensão, o exercício falou que é 980. Então, dentro da bolinha de pensão tem que ter 980. Eu já tenho 70, falta 910. 860 processos são sobre direitos trabalhistas. Quer dizer que dentro da bolinha de direitos trabalhistas eu tenho que ter 860. Como eu já tenho 70, então eu pego 860 menos 70 vai dar 790. Pronto. Agora que eu tenho já esses quantitativos, é só somar. Como ele quer? Quantos processos? O total de processos que é somente sobre um dos assuntos, somente um, ou seja, só pensão ou só direito trabalhista. Aí é só somar 910 mais 790, 1.700, resposta letra E. Está resolvido o exercício. Tranquilo? Belezinha? É isso aí, galera. Observe que no estudo de diagramas, uma coisa muito importante, gente, é a leitura, tá? A forma como está sendo expresso é muito importante aqui. Então, vamos lá. Mais um aqui para a gente encerrar. Uma lanchonete fez uma pesquisa com 42 clientes sobre a preferência de 2 lanches, sendo que cada cliente responde uma única vez. O resultado foi o seguinte: 23 preferem hambúrguer, 6 preferem tanto hambúrguer quanto bauru e 9 optaram por nenhum dos dois. Desse modo, o total de clientes que preferem somente bauru é igual a somente bauru. Vamos lá. Primeira coisa, são 42 clientes. Observe que o exercício falou que 9 optaram por nenhum dos dois. Então, 42 tira 9, 33. Ou seja, só 33 clientes optaram por um dos dois lanches. Beleza. Agora eu vou fazer o diagrama. Representando hambúrguer e o outro bauru. Então tá aqui, ó, hambúrguer, bauru. Ok? Quem vai aqui no meio? Quem vai aqui no meio? Ah, no meio é quem gosta do hambúrguer e do bauru ao mesmo tempo. Beleza. O que eu disse para vocês? Começa sempre pelo meio, pela intersecção. Então, quantos disseram que gosta de hambúrguer e bauru ao mesmo tempo? Aqui, ó. 6 clientes preferem tanto hambúrguer quanto bauru. Então, aqui no meio vai 6. Tranquilo? Agora, olha só. Ele falou que 23 clientes, aqui, ó. 23 preferem hambúrguer. Qual é a leitura que eu faço? Que dentro da bolinha do hambúrguer tem que ter 23 pessoas. Como eu já tenho 6, faltam
17. Então, 17 gostam somente de hambúrguer. 6 gostam dos dois. Total, 23. Beleza? Bom, a pergunta é, quantos preferem somente Bauru? É isso aqui, ó. Eu vou colocar X aqui. Tá? Quantos preferem só Bauru? Como que eu descubro isso aí? O total de pessoas é 33. Então, 17 mais 6 mais X tem que dar 33. Então, 17 mais 6 é 23. Conclusão. X é igual a 33 menos 23, que vai dar 10. Resposta letra C. Pronto, está resolvido o exercício. Beleza, gente? Tranquilo? E assim chegamos ao final da nossa aula. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui, relembrando aí sobre conjuntos e diagramas lógicos. Digo, galera, assunto muito importante, é bem provável que a banca cobre alguma coisa sobre isso. Fique ligado, acompanhe os nossos estudos, marcamos nosso encontro no próximo, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau.